Graça e paz, queridos. Amém? Bandinha está cada vez mais animada, meu amigo. Cada vez que eu escuto. Uma coisa. Parabéns ao PH pela bandinha. Queridos, os irmãos sabem que nós temos estudado nos domingos pela manhã. Nós temos feito aqui na igreja a exposição sequenciada do Evangelho de João. Nos domingos à noite nós estamos estudando os 6 capítulos, uma série sobre cultura, sobre o testemunho em meio a questões culturais e ao próprio mundo. E nas quartas-feiras nós temos uma certa liberdade para escolher o tema. Pelo menos não foi passado nada, pode até não ser isso, mas não me foi passado nada. Então, aproveitando a ocasião das festas juninas aqui, vez ou outra a gente traz um ensino da palavra a respeito de João Batista, que é talvez um personagem que aqui a essa festa se refere, aqui, especialmente no interior do Nordeste e pela tradição católica. Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco, apenas 3 pontos, acerca da mensagem de João Batista, do quanto essa mensagem é importante para nós hoje e como, de fato, a festividade não tem absolutamente nada a ver com a personalidade nem com a pregação de João Batista. E eu gostaria então, para isso, que nós abríssemos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Lucas é um dos evangelistas que mais se detém na história de João Batista. Ele fala desde o prenúncio do nascimento, lá aquele casal, Zacarias e Isabel, que já eram avançados em dias, um homem que servia ali no templo, um sacerdote, e ele recebeu esse anúncio e fala do o primeiro encontro de Jesus com João Batista foi na barriga de Maria e na barriga de Isabel, né? E também ele trata sobre isso e fala um pouco sobre o ministério de João. Então, eu gostaria de que nós, reverentemente, porque estamos lendo a palavra do nosso Deus vivo, que nós lêssemos Lucas capítulo 3, eu vou ler do verso 1 ao verso 20, meus irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que é estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu,
do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Vamos orar mais uma vez? Deus santo, bendito, nós te exaltamos, Senhor, por causa da tua grandeza, porque não há ninguém como o nosso Deus e o nosso Salvador, o nosso Messias, o Cristo, foi anunciado por esse homem tão singular que foi João Batista. E nós te bendizemos, Senhor, porque na tua sabedoria, para humilhar a arrogância, a soberba dos homens, o Senhor foi anunciado por boca de um homem que vestia pele de camelo e ó Deus, comia mel silvestre, gafanhotos. Meu Deus, tu és tremendo, tu és maravilhoso. E a mensagem de arrependimento que foi prenunciada por João, pregada pelo nosso Salvador, ainda hoje, ela é a mensagem que salva, é a mensagem que traz o reino até nós. Nós te pedimos, na tua graça, infinita bondade, apesar de nós, apesar de mim, Senhor, quero te pedir em nome de Jesus, que venha o teu reino e faça a tua vontade nessa noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a Igreja Católica estabeleceu como a data do São João o dia 24 de junho, o dia do nascimento de João Batista, esse de quem nós lemos. Porque, segundo a tradição católica, João Batista teria nascido uns 6 meses antes de Jesus. E como a tradição católica estabeleceu o dia 25 de dezembro, o dia do nascimento de Jesus, então, coerentemente, eles estabeleceram o dia 24 de junho, 6 meses antes, como sendo o dia do nascimento de João Batista, ou o dia para se celebrar o nascimento de João Batista. E aí tem uma série de outras tradições que a gente não sabe exatamente de onde vem. Fala-se que a fogueira teria origem na história, ou pelo menos essa é a justificativa, teria origem na história da visita de Maria na casa de Isabel. Então, seria uma tradição ali para informar da visita, alguma coisa desse tipo, e de modo que os jesuítas trouxeram essa tradição até o Brasil, e nós temos hoje essa tradição muito forte aqui, embora aqui ninguém nem se lembra do pobre de João Batista, né? O que menos se fala é a respeito da personalidade, da pregação, daquilo que João Batista o papel dele como predecessor, esse que vem no espírito de Elias, pregando a palavra e o evangelho da graça. João significa o Senhor é gracioso, e ele é a única pessoa em toda a Bíblia em que a palavra afirma que é cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Dentre os homens nascidos de mulher, disse Jesus lá em Mateus capítulo 11, ninguém foi maior do que João, nem mesmo os apóstolos, embora os apóstolos tenham recebido uma missão muito especial, mas enquanto profeta, ninguém foi maior do que João. O ministério profético, como era conhecido no Velho Testamento, Isaías, Jeremias, Ezequiel, encerra-se em João Batista, porque o próprio Jesus disse que a lei e os profetas, eles existiram até João. Então, João foi o último, foi o marco para que daqui para frente a gente tenha um outro tipo de ministério, de pregação da palavra, de exposição das Escrituras. Tem um ministério apostólico, mais um ministério profético. Então, apesar de que tem alguns aí que se autodeclaram profetas, mas profeta como os profetas do Antigo Testamento, esse ministério encerra-se em João Batista. Eu queria trazer 3 pontos, então, para não me delongar mais na introdução, sobre essa
pregação de João Batista. João Batista ele tem uma mensagem que é oportuna para o reino dos céus e é oportuna para nós, que fazemos parte desse reino. E a pregação dele é muito simples. A pregação de João é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Está lá em Marcos capítulo 1, 14, 15, Mateus 4, 17 também, essa pregação. Os evangelhos, então, eles são unânimes, até porque há o testemunho de Jesus confirmando isso, de que João Batista é aquele que havia sido anunciado e que seria a voz que clamava no deserto, que vinha para preparar o caminho do Senhor. A gente viu aqui no domingo passado, falando sobre Daniel capítulo 4, que o céu reina. Espero que eu já usei bastante essa frase essa semana e hoje ainda é quarta, mas espero que você tenha usado também. Mas eu pensado nisso, pelo menos, né? E se o céu reina, se existe um reino dos céus, como nós vimos lá em Daniel capítulo 4, o anúncio desse reino é feito em toda a Bíblia, mas especialmente aqui, para esse momento da chegada do Messias, é feito por João Batista, no sentido de que esse reino era chegado, ele estava próximo, estava ao alcance ali das pessoas. E há um paralelo aqui que a gente vai ver na narrativa dos evangelhos, exatamente porque o povo de Judá, os judeus, o povo de Israel, eles não conseguem entender isso, porque na sua mente a descrição da narrativa bíblica nas Escrituras não era de um evangelho dos céus, mas sim um evangelho de Israel restaurado, um reino restaurado, um reino político que eles esperavam ser restabelecido. Mas o que João Batista anuncia e que Jesus, logo ao iniciar o seu ministério, ele começa pregando, é que o arrependimento era necessário para que se experimentasse, para que se visse esse reino, dos céus. E o arrependimento era necessário, especialmente aqui para os judeus, porque a religiosidade tinha substituído a presença de Deus, tinha substituído o próprio sentido das Escrituras sagradas. Então, havia esse grupo de pessoas que eram os religiosos ali, fariseus, saduceus, e que eles viviam fiscalizando as tradições, gostavam dos primeiros lugares e, de alguma forma, haviam se acomodado à situação política ali do Império Romano, do domínio romano sobre o povo. Eles gozavam de determinada posição e de alguns privilégios, e a santidade da lei, então, havia sido substituída, a expectativa do Messias, a expectativa do Cristo, pela cômoda posição de se defender a posição desses religiosos e as tradições, o orgulho de ser israelita. E, portanto, esses homens precisavam de ouvir esse discurso, precisavam de reconhecer de que era necessário arrependimento de pecados, voltar-se à palavra do Senhor. Então, o que acontecia é que, de fato, esses homens cuidavam apenas de interesses pessoais, de interesses políticos, e não havia espaço para o arrependimento sincero. A palavra arrependimento aqui, algumas vezes, no grego, ela aparece como metanoia, que significa, a gente hoje tem até um trabalho aqui, acho que é na Central, que tem o mesmo nome. A metanoia é mudança de mente, e a gente tem essa ideia exata do arrependimento como sendo alguma coisa que marque uma mudança, que seja que se dê uma volta, não somente a questão do remorso, do sentir, mas efetivamente de se experimentar uma mudança. A confiança baseada na descendência de Abraão não podia substituir de modo algum a necessidade do arrependimento. E por isso o arrependimento é pregado. Mas perceba que João Batista começa a pregar o arrependimento fruto da ação da palavra de Deus na vida dele. E é assim que o arrependimento deve chegar
ele opera nas nossas vidas. Diz o versículo 2 que nós lemos, depois de Lucas faz toda essa... Lucas é pesquisador, médico, né? Ele ambienta historicamente aí, falando de quem estava governando na época, em cada lugar, e aí ele diz assim lá no versículo 2, no finalzinho, depois de falar quem é o sumo sacerdote, Anás e Caifás, e veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. A razão da pregação de João era o fato da palavra de Deus ter chegado até a sua vida, até o seu coração. E ele saiu pregando em toda a circunvizinhança do Jordão. Acontece então, quando nós percebemos, quando a palavra de Deus deixa de ser pregada na igreja, quando no meio evangélico essa palavra ela é deixada de lado para segundo plano, então o arrependimento também fica em segundo plano. Acontece muitas vezes a soberba espiritual, de se achar que é mais espiritual, começa a aparecer falsos ensinos, porque a palavra é deixada para trás. Porque onde a palavra tem centralidade, onde a palavra é fielmente exposta e pregada, há necessidade de arrependimento. A palavra nos confronta com quem nós somos. A palavra revela quem Deus é verdadeiramente, santo, santo, santo. E diante da verdade de Deus, diante da presença dEle, não nos resta outra atitude senão nos humilharmos e nos arrependermos dos nossos pecados. Se não pregamos o arrependimento dos pecados para a fé em Jesus, há algo de errado, ou com a palavra que ouvimos, ou com o orgulho em nosso coração. Se nós achamos que não temos necessidade de arrependimento, nem de pregar arrependimento, então é porque a perspectiva nossa a respeito do mundo está completamente equivocada, de acordo com a palavra de Deus. E se a gente acha que nós não precisamos, então a nossa visão de nós mesmos, o nosso orgulho espiritual precisa ser destronado do nosso coração, para que a gente se humilhe na presença do Senhor. O Senhor resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. O Senhor, eu acho que teve um sermão, não sei quem foi que falou isso, mas ele falando das fraquezas de Deus. Ele dizia assim, que uma das fraquezas, se é que a gente pode falar de fraqueza, ele dizia que uma das fraquezas de Deus é que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Não desprezará jamais, diz a palavra. Então, é necessário que a gente se humilhe na presença do Senhor, que a gente... O costume de se ajoelhar é muito bom que tenhamos na igreja, ainda que nem todos possam fazê-lo, mas que nos colocar na posição de quem realmente nós somos. Nós não somos absolutamente nada. Deus é verdadeiramente o Rei dos céus, o Rei de toda a terra, o grande soberano Senhor, e diante dele nós nos humilhamos diante da sua santidade, nós suplicamos a sua graça para que ele perdoe o nosso pecado. Então, essa era a pregação de João Batista, é a pregação de arrependimento para perdão de pecados, para a remissão dos pecados, preparando o caminho para que um mestre viesse trazer a mensagem do Evangelho, que foi a continuidade da pregação de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Mas há um segundo aspecto dessa mensagem, que a pregação é para todos. E aqui João pregava o arrependimento para a remissão de pecados, e você vê que diversos tipos de pessoas aparecem aqui no texto. Aparecer os líderes religiosos ali, e multidões saíam para falar para ver João, para ver aquele movimento, aquele homem que parecia meio maluco pregando, que ele se vestia, a semelhança de Elias, ele se vestia com pelo de camelo, tinha aquele cintão lá de couro, e ele comia gafanhotos, e devia ser uma figura meio esquisitona, e ele pregava com autoridade, e quando alguns desses líderes chegavam à presença, ou então algumas pessoas vinham ali buscando talvez popularidade, ou como muitas vezes acontece, de modismos na igreja, e de pessoas irem e virem apenas para participar do movimento, ele colocava o dedo na ferida, continuava pregando esse arrependimento, confrontando as pessoas. E era
muitas vezes duro na pregação. Diz aí o verso 7 que ele chamava alguns de raça de víboras, que era uma espécie de serpente, normalmente associada à questão do engano, da mentira, do veneno, né? Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vocês estão pensando que vocês vão fugir da ira de Deus, do juízo de Deus? Produzir frutos dignos de arrependimento. Aqui é um trocadilho de palavras que ele usa quando ele fala do orgulho do judeu de ser filho de Abraão, porque a palavra pedra e a palavra filho de Abraão aqui tem mais ou menos o mesmo som no aramaico. Ele diz: vocês pensam que dessas pedras Deus não pode fazer filhos de Abraão? E em seguida o texto fala de que chegaram publicanos, depois soldados e mais uma vez alguns curiosos, alguns líderes querendo saber se ele era de fato Cristo. O fato é que, independente de onde nós estivermos, para quem nós estivermos falando, com quem nós estivermos tratando, o Evangelho não pode ser mudado. O Evangelho do arrependimento é o mesmo que deve ser pregado para todas as pessoas. A cultura pode mudar, que a gente teve no outro domingo aqui, a missionária Daisy falando de Guiné-Bissau, né? O pessoal que tem uma só refeição por dia e tal, e de repente o modo de pregar pode até mudar, a forma, mas a mensagem é a mesma, que todos pecaram, estão destituídos, carentes da glória de Deus, porque nós fomos criados para isso, e apenas através do arrependimento, por meio da graça em Cristo Jesus, a cruz de Cristo Jesus nos concede a bênção da reconciliação com Deus. Nele nós somos restaurados, redimidos, justificados, adotados nele, em Cristo Jesus, para louvor da glória do Senhor. Essa é a pregação. Essa pregação não pode mudar, independente da cultura, independente da classe social, do gênero ou por qualquer outro fator. Não há concessões. E João Batista, ele é incisivo na relação com os fariseus e saduceus, que vinham, de repente, até o batismo, todo mundo estava se batizando, e o homem ficou popular, e de repente a influência dos fariseus e saduceus que fossem contrários a João Batista podia minar a posição política deles, então eles foram também para o Jordão para ouvir. Eles iam e se chegavam por ali, por curiosidade, admiração, quem sabe, buscando talvez popularidade também. Mas o evangelho que é pregado, segundo a palavra profética lá de Isaías: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale será aterrado, nivelados todos os montes. Perceba a repetição de todos sempre aqui: os caminhos tortuosos serão retificados, escabrosos aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus, porque todos precisam dessa verdade, porque todos precisam do arrependimento. A mensagem para esses líderes religiosos que tem maior responsabilidade sobre o rebanho ainda é mais forte. Por isso que João Batista se refere a eles algumas vezes como raça de víboras. Não há como fugir da ira e do juízo de Deus por atalhos humanos. Não são as obras ou posição que salvam o coração humano, mas sim a fé em Cristo Jesus e sua maravilhosa graça. Você precisa ouvir essa palavra. A liderança da igreja precisa ouvir a palavra de arrependimento, precisa do evangelho. O professor precisa do evangelho. O prefeito da cidade precisa do evangelho. O governador precisa de ouvir da palavra de arrependimento. O deputado precisa, o presidente precisa, o juiz que julga a causa pela justiça, ele precisa ouvir sobre arrependimento. A mensagem que eles precisam ouvir é essa, a mensagem de arrependimento para salvação, porque essa é a necessidade do coração do homem. O homem não precisa de mais festa, não precisa de 30 dias, 40 dias de festa, ele não precisa de qualquer outra coisa, ele não precisa de mais religiosidade, de tradição. O que ele precisa é de Deus no seu coração. Ele precisa de arrepender-se dos seus pecados e crer no Senhor Jesus para que tenha os seus pecados perdoados. Nós não podemos, então, meus irmãos, nos intimidar, florear. Às vezes, quando a gente está com pessoas mais íntimas, mais conhecidas, a gente quer
contornar o evangelho, não é fazer amaciar a pregação para que de repente não fique tão confrontadora e tão constrangedora dizer que todos somos pecadores e precisamos da graça, da ação do Espírito Santo para trazer arrependimento. Nós não precisamos inventar nada aqui no púlpito para tornar a mensagem mais palatável, mais popular, mais atraente. A mensagem é a mesma, ainda hoje. Arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado em Cristo Jesus. E Ele mesmo, Cristo Jesus, somente por Ele, é que se chama a si aqueles que são o trigo. Ele faz essa comparação aqui no texto. Ele diz assim, no versículo 17: a sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher na mão e recolher o trigo no seu celeiro. E há uma distinção aqui entre o trigo e a palha. E é graça do Senhor, mas aqueles que recusam essa mensagem de graça, aqueles que não se arrependem de fato dos seus pecados, não creem em Jesus para a sua salvação, eles não são colocados no celeiro com o trigo. Dizem que a forma de colheita, muitas vezes, do trigo, é que o pessoal pega, joga ele para cima, né? O trigo é mais pesado, a palha, o vento leva e o trigo vai caindo. Aí você vai juntando e vai separando. E no final, no campo, fica só a palha. Aí você junta a palha e taca fogo, porque não serve para nada, é só palha. E o trigo guarda no celeiro, que é o que tem valor para se fazer a comida. E esse é o exemplo que Lucas está utilizando aqui, na pregação que João Batista trazia, para dizer que há implicações sim em rejeitar essa mensagem de arrependimento. E a mensagem é uma só, ela é a mensagem de salvação para aqueles que se arrependem e creem, mas é mensagem também de juízo, de fogo inextinguível. E a ideia aqui é de fato de fogo eterno, reservado para o diabo e seus seguidores. Aqui, a palha queimará em fogo inextinguível. Terceiro e último ponto, meus irmãos, sobre o arrependimento, é que o arrependimento, e parece óbvio, mas às vezes a gente precisa falar o óbvio, é que arrependimento só existe em corações humildes, só existe em coração humilhado, só existe em coração quebrantado. Só há duas reações para um coração que ouve a mensagem de arrependimento da cruz: se quebrantar, se humilhar, reconhecendo que é pecador e que precisa de arrependimento. E nós precisamos desse evangelho a cada dia, nós precisamos ser confrontados com essa palavra, reconhecer que nós somos pecadores, se agarrar, dependendo completa e unicamente da graça do Senhor, ou então endurecer o coração, achar que não precisa dessa mensagem. É a reação arrogante e soberba. Manter suas pretensões de ser alguém, de sentir-se importante e digno de atenção, como os líderes religiosos faziam aqui, de achar que a mensagem é para o tempo de João Batista. De repente você olha para esse texto e olha para a mensagem de arrependimento e você diz: não, eu não falo isso, porque isso é para aquele tempo, é para o tempo lá de Jesus, de João Batista, é para outras pessoas. Isso que você está falando aí é para outras pessoas, não é para mim. E muitas vezes isso mascara o orgulho não confessado no nosso coração, de alguém que até acredita o bem, mas é aquela pessoa que confia que até acredita em Deus, mas é uma pessoa que confia que porque faz o bem, por ser uma boa pessoa, não ser uma má pessoa, se esforça para praticar o bem, tem garantido o seu lugar no céu. Era exatamente assim que os fariseus se comportavam. O povo judeu também pensava desse mesmo modo, confiava que, pelo fato de serem filhos, os descendentes de Abraão, esse Deus, de alguma forma, acabaria abençoando e abrindo a porta dos céus para eles. Mas a alternativa que João Batista prega e que o Senhor Jesus ratifica, apontando sempre para a obra de Cristo Jesus, né? João Batista aqui, ele diz que ele não é o Cristo. No Evangelho de João fica bem claro, porque João insiste na ideia do eu sou, quando Jesus diz, eu sou o pão da vida.
eu sou o caminho, eu sou. E aí quando João Batista vai falar, João vai falar no início do Evangelho, ele diz assim, não sou, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu não sou digno de desatar as sandálias, porque o discípulo, quando você pegava um discípulo para ensinar, a gente não tinha as escolas como tem hoje, e que caminhava com o mestre, ele tinha que fazer tudo que o mestre, o seu rabino ali, seu mestre tivesse ensinando, mas uma coisa que ele não pedia para fazer era tirar a sandália, trocar a sandália, porque isso só o escravo fazia, era rebaixar-se demais. O aluno deixava de ser aluno para ser escravo. Então ele disse, João Batista disse, olha, eu não sou digno nem de ser escravo, nem de tirar as sandálias dele. Ele vem após mim, ele sim, ele é o Messias, ele é o Cristo. Eu estou pensando que sou eu, não, é ele. Essa é a figura de quem crê nessa mensagem, é de não se achar que é grande coisa, porque está pregando, porque conhece a Cristo, porque vem para a igreja, porque é dizimista. Ele diz, eu não sou, mas depois de mim vem aquele sim. Tanto que quando Jesus chega para ser batizado, João diz, não, Senhor, está errado isso, como assim? O Senhor tem que me batizar, pecador aqui sou eu. Aí Jesus diz, não, é para se cumprir, João, relaxa aí e vamos cumprir, o que está cumprindo tudo o que precisa ser feito e que precisa ser cumprido. Confrontado pelos escribas e fariseus, João recusou a fama e a glória, a influência, os aplausos, os likes e todo o reconhecimento de alimentar a mentira que ele seria o Cristo ou o profeta, mas ele reconheceu, não sou. Richard Baxter, né? Estou lendo um livro, Pastor Aprovado, tentando ler assim, de vez em quando ler, que é um clássico para quem quer ser pastor, viu? Estou lendo lá. E aí ele diz que uma coisa que quem quer ser pastor tem que ser é humilde. Ele é bem direto. Aí ele diz assim, não hajamos como se tivéssemos chegado ao topo e todos os outros tivessem que sentar aos nossos pés. E às vezes a gente age assim, porque a gente conhece um pouco da palavra, porque a gente já teve a experiência de que Jesus é bom, a gente já experimentou da cruz, a gente se acha mais santo, melhor do que os outros. E o Richard Baxter diz assim, não faça isso não. Não haja como se os outros, se você estivesse no topo e os outros estivessem abaixo de você. Aquele que faz parte do reino dos céus não pode viver em si mesmado, buscando viver em função de atender às suas necessidades apenas, de forma individualista, como se fosse o centro do mundo e todas as coisas existissem em função de si mesmo, atrás de fama, sucesso, dinheiro, poder, prazer, buscando viver para agradar pessoas ou a sua própria vontade, porque uma vez que a mensagem do reino dos céus é arrependimento e ela alcançou meu coração, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais para mim mesmo, mas para fazer a vontade daquele que me salvou, glorificar o seu nome. eu nem sei se devo, mas eu vou falar, porque eu me identifico muito com essa anedota. O pastor Augustus que contou, ele não é bom de contar anedota não, então eu vou contar aquele contou, já não deve sair muito legal, mas ele disse que uma vez, ele falando de João Batista, ele disse que uma vez arrumaram um carro novo, um Mercedes, para o Papa, para ser o Papa móvel. Aí o motorista foi lá e começou a dirigir, o Papa ficou tão empolgado que disse assim, deixa eu dirigir um pouco, tal. Aí ele pegou o carro e começou a dirigir o Papa móvel, o motorista foi atrás, né, e o Papa foi de chofer. Aí a polícia, por isso que eu me identifico com a anedota, ele disse, a polícia foi e mandou parar. Quando parou, baixou o vidro e viu que era o Papa. Aí falou com o chefe, libera. Como você vai liberar? Disse, meu amigo, isso é uma autoridade, é o Papa que está dirigindo, imagina a autoridade que vem aí atrás. E ele, se referindo a João Batista, o fato de que João Batista, que era o mais importante dos homens, o próprio Cristo dá testemunho dele, dizendo que não houve nascido de mulher um homem como João Batista, mas porque a palavra não é sobre João Batista, mas sim sobre para quem ele está precedendo, para quem ele está preparando o caminho. Esse sim é mais importante, esse sim é a autoridade. Esse sim é a autoridade. E o fato é que o reino dos céus aponta para Cristo Jesus. E se aponta para Cristo Jesus, que é perfeitamente santo, perfeitamente justo, perfeitamente bom, nós precisamos da mensagem do arrependimento. Nós precisamos nos quebrantar, nós precisamos nos humilhar, porque nós
não somos ninguém. Não são mais os meus interesses, mas o que tu queres, Senhor. Não é a minha glória e reconhecimento, mas foi o Senhor que me capacitou e me deu a oportunidade e me concedeu a vitória. Não são mais as minhas obras, a minha bondade, porque eu sou bom, porque eu sou justo, mas é a graça de Deus, por meio de Cristo Jesus, que levou na cruz os meus pecados, e somente nele nós temos verdadeira vida. Concluindo, meus irmãos, ao contrário do que possa parecer, uma vida de quem prega e vive o arrependimento do reino dos céus é uma vida que tem sua alegria e deleite no Senhor. Porque eu não falei em alegria em momento nenhum, só falei de arrependimento, de contrição e de humilhação, e a gente pode achar que essa vida é terrível, viver o tempo todo humilhado, contrito, quebrantado, mas não é, meus irmãos, é porque o nosso deleite está no Senhor, a nossa alegria está nele. Quando João Batista foi se aproximando na barriga, estava na barriga de Isabel, e Maria foi se aproximando e saudou Isabel, o que é que aconteceu? O ventre estremeceu, e Isabel, cheia do Espírito Santo, disse assim: bendita seja tu entre as mulheres, porque eu não sou digno. Quando você falou e saudou aí, a mãe do meu Senhor falou, meu bebê estremeceu de alegria no ventre. O só estarmos na presença do Senhor, o só vivemos para servi-lo e agradá-lo, humilhados na sua presença é fato, porque Ele é santo e nós somos pecadores, e isso já é motivo suficiente de nos alegrarmos e nos satisfazermos na sua presença. A história de João não se trata de João. João, apesar de ovacionado e referido pelo próprio Cristo Jesus, ele sabia que não era o Cristo. Jesus era o fim de sua mensagem. Humildade, meus irmãos, é uma disciplina que precisa ser exercitada no mundo que nós vivemos, no mundo que exalta o indivíduo, que exalta quem prega, que exalta a individualidade, que exalta a capacidade e a autonomia de cada um. Nós precisamos vigiar e exercitar a humildade. A história termina com uma notícia bem dura e difícil. É que Herodes, que ele tinha uma relação meio incestuosa com a sua sobrinha, que na verdade era mulher do irmão dele, e ele tinha esse caso com ela, né? Ele acabou se amaziando com ela, e por causa disso João Batista não perdoou, porque Herodes era como um representante, embora ele não fosse judeu, ele como se fosse um representante dos interesses dos judeus diante de Roma, e ele tinha uma posição de prestígio ali, e João Batista pregava de forma muito dura e contra esse relacionamento de Herodes. Aconteceu que, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, diz Lucas aí no versículo 19 e 20, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Aí eu me perguntei assim, terminando esse texto, qual que é a vantagem? Qual é a vantagem da gente pregar o arrependimento, buscar viver na disciplina de arrependimento, se humilhando na presença de Deus, que no final das contas João Batista acabou preso e ele ainda foi decapitado. E, para vergonha minha, a gente muitas vezes pensa dessa forma em relação ao Evangelho. Qual que é a vantagem? Se a gente pensa assim, a gente ainda não aprendeu a pensar como os que vivem no reino dos céus. Quem vive no reino dos céus não vive pensando na vantagem que tem no reino. O que para todos pode parecer um tremendo fracasso, uma grande derrota, um grande sofrimento, na verdade, são parte do deleite. É parte do prazer de servirmos. É parte do privilégio e da bênção de viver como um membro do reino dos céus, como um integrante da história, por trás da história, a história da redenção. Não como as pessoas que vivem aqui nesse mundo, pensando apenas nas recompensas desse mundo,
mas como aqueles que experimentam dia após dia, mesmo ralando, mesmo sofrendo, mesmo enfrentando injustiças, se humilhando na presença do Senhor, mas experimentam a providência de Deus. A providência de Deus é o agir soberano de Deus cuidando de nós. É a providência, porque é um Deus tremendo. Eu li uma frase do John Piper hoje, que eu coloquei até no Instagram, que ele diz assim: Deus faz milhares de coisas na sua vida, e talvez num dia você perceba uma, duas ou três dessas coisas que Deus faz. Deus está governando soberanamente a história, fazendo caminhar o projeto de redenção que Ele tem para a sua igreja, que um dia vai trazer glória e louvor e exaltação ao seu nome. E nós fazemos parte disso. E pela providência do Senhor, Ele nos agracia a cada dia com a sua presença, com a sua palavra, com o seu Santo Espírito, com a comunhão dos santos, com a oportunidade de adorar o Senhor. Isso é bênção do Senhor, isso é um privilégio. A gente não pensa em termos de vantagem nesse mundo, mas pensa em experimentar mais dessa providência, de um Deus soberano que ama o povo que escolheu e que tudo governa segundo o conselho de sua vontade, para a glória do seu nome. Amém? Que Deus nos dê a graça de experimentarmos a cada dia essa providência, reconhecendo os nossos pecados, na disciplina do arrependimento e pregando essa palavra, testemunhando da palavra do arrependimento a quem quer que seja. Vamos orar? Senhor Deus, nosso amado Pai, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, obrigado porque tudo o que estava escrito se cumpriu, Senhor. O anúncio daquele que viria endireitar os caminhos e preparar, aplanar o terreno para a obra do Messias, em João Batista se cumpriu. E que exemplo de profeta, homem de valor, ó Deus, desprendido das coisas desse mundo e com foco unicamente em cumprir aquilo que o Senhor havia determinado para a sua vida. Meu Deus, nos ajuda, Pai, segundo as Tuas muitas misericórdias, a destronarmos o orgulho do nosso coração, a vivermos uma vida de humildade na Tua presença, reconhecendo a Tua graça, a Tua providência a cada dia, porque o Senhor é santo, santo, santo. Nós não somos dignos de Ti, Senhor, nós não somos dignos de estar aqui, nós não somos dignos dessa palavra bendita, nós não somos dignos da Tua providência, Senhor, mas por meio de Cristo Jesus, o Senhor nos amou, o Senhor revelou esse amor, e o Teu plano, Senhor, de salvação, nos encontrou, nos achou perdidos, miseráveis, pecadores, caminhando para esse destino de fogo inextinguível, que nós lemos aqui, e pela Tua graça nós somos salvos, Senhor. Não sabemos explicar, apenas reconhecer que o Senhor nos amou, e o Senhor nos ama, e o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, que o Senhor possa trabalhar em nós a Tua palavra a cada dia, Senhor, o perdão dos pecados, que possamos nos humilhar na Tua presença e pregarmos essa palavra, que a Tua palavra, Senhor, assim como motivou a João Batista ó Deus, ele pôde estar pregando ali em toda a região do Jordão, que também nós preguemos essa palavra, independente ou para quem quer que seja, reconhecendo que nós necessitamos dela e que todo homem necessita da palavra da graça, a palavra da salvação, a palavra de arrependimento, para a glória do Teu nome, Senhor. Opera essas bênçãos nas nossas vidas, nos concede a bênção de depender a cada dia mais e mais de Ti e nos deleitarmos na Tua providência, apesar de qualquer que seja a circunstância que a gente venha enfrentar. E no nome de Jesus, o nosso Salvador, que providenciou para nós a eterna salvação e conquistou ela na cruz do Calvário, nós te oramos agradecidos. Amém. Amém. Deus abençoe.